TV Assembleia. Paulo, me permite, eu vou transmitir a presidência ao vereador Guilherme, por gentileza. Boa tarde, historiador Edmar Freitas, no qual nós sabemos da luta em defesa da história, sobretudo de Messejana. Tônio Pereira, que é um militante do futebol suburbano, do futebol amador na nossa cidade. Senhora Sandra, representante da Secretaria Regional 6. Deputado que preside juntamente com o vereador Guilherme Sampaio, Renato Roseno. Professor Bené, aqui da direção do Messejana Futebol Clube, Messejana Esporte Clube. E os demais companheiros e companheiras e pessoas que lutam pelo patrimônio histórico da nossa cidade. O movimento de revitalização do estádio do complexo Walter Lacerda, estádio Murilão, conhecido Murilão, ele surgiu por conta da necessidade de nós, no momento que nós vivemos de preservação da nossa história, e nós percebemos que, infelizmente, às vezes, alguns projetos, sobretudo aqueles que são bem-sucedidos, eles são utilizados de uma forma que esquece de dialogar no tempo certo com os atores certos para cada momento. Portanto, nós que defendemos a revitalização do complexo Walter Lacerda, nós, em momento algum, nós somos contra a política de esporte, de lazer para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, muito pelo contrário. E baseado nisso, nós defendemos a revitalização do complexo Walter Lacerda. Nós podemos perfeitamente unir todo o projeto de política pública para o esporte, para o lazer, sem ter que, com isso, abrir mão do projeto arquitetônico, do projeto do monumento histórico, para nós que somos de Messejana, sabemos do tamanho da valia. Portanto, a nossa proposta é que possamos, a partir dessa audiência pública, em conjunto com a Câmara dos Vereadores e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sensibilizar os nossos gestores de plantão para que possam, com muito carinho, discutir com a sociedade civil organizada, sobretudo da região, para que nós não possamos perder mais esse equipamento histórico da nossa cidade. Nós que, ao longo dos anos, perdemos diversos prédios históricos, a nossa história, cada dia, com a modernidade, tem sido renegada a segundo plano. E a nossa luta é exatamente para que a gente não perca de vista a nossa história. E aí fica um apelo aqui a todos e a todas, sobretudo aos gestores, que nós precisamos, nós queremos chegar ao futuro, mas nós precisamos ter todo o carinho com aqueles que vieram antes da gente. Aqueles que construíram o estádio Murilão, o complexo Walter Lacerda, que foram construídos tijolo a tijolo, tijolo à comunidade, tijolo da comunidade, mão de obra da comunidade, para que a gente pudesse, ao longo desses 81 anos, ter um patrimônio para nós que moramos na região e para toda a cidade. Porque Tônio Pereira sabe, o quanto é importante o estádio Walter Lacerda, o complexo Walter Lacerda, porque é lá onde os nossos times de toda a cidade geralmente fazem as finais das ligas, geralmente dialogam com toda a cidade, qualquer time sempre vai jogar lá no Messejana. E aí o Zé Alberto estava conversando com o professor Bené há pouco, dizendo que há algumas décadas atrás, na Praça da Matriz de Messejana, sobretudo os mais ligados na história, sabe, tinha uma placa que tinha: o jogo dessa semana vai ser Messejana Esporte Clube contra Venturoso, contra qualquer outro time da cidade. Portanto, as pessoas queriam saber qual era o programa do final de semana na região, iriam na Praça de Messejana para saber, vereador Guilherme, qual seria o jogo. Isso, para nós, tem um valor efetivo muito grande. O valor efetivo de preservar o estádio Walter Lacerda, o complexo esportivo Walter Lacerda, para nós que somos da região, isso tem um valor enorme. E nós queremos, sim, dialogar com o poder público para que se sensibilize e, a partir desse diálogo franco, possamos conseguir uma saída
que seja importante para a gente garantir o nosso patrimônio histórico da região e da cidade. Nós que fazemos a luta hoje pelo estádio do Murilão, pelo complexo Walter Lacerda, nós em outro momento fizemos a luta pelo Cine Messejana, que chegamos a ter um tombamento precário, vereador Guilherme, para que a gente pudesse garantir um anfiteatro, uma biblioteca pública e também a permanência de todo o valor arquitetônico histórico daquele prédio do estilo gótico que existia ao lado da padaria Nogueira em Messejana. E, infelizmente, a força da grana, como diz o poeta, que ergue e destrói coisas belas. Depois do tombamento, o proprietário do prédio atentou no final de semana e derrubou aquilo. Isso são uns 10, 12 anos atrás. Portanto, a nossa luta pela revitalização do estádio Walter Lacerda, pela revitalização e pela preservação, é uma luta que só nos vai deixar mais felizes, porque nós já começamos essa luta coletivamente desde muito tempo, quando a gente tenta salvar cada prédio da nossa cidade, cada monumento histórico, para a gente dialogar com o nosso passado, construir um presente com muita firmeza, para que a gente tenha, a partir daí, um futuro promissor para as nossas crianças e para os nossos jovens. Eu quero encerrar também, em nome do presidente da Associação de São Bernardo, Valdir, em nome dele, saúdo todos aqueles que estão aqui, que vieram também de outras comunidades, mas tudo no entorno da Messejana, para fortalecer e a gente saber, vocês que estão nos assistindo agora, que tem aqui uma audiência pública, uma sala lotada de pessoas que se preocupam com a história da nossa cidade, e é com esse sentimento que nós encerramos aqui a nossa primeira intervenção. Estamos dispostos a dialogar para que a gente saia com um momento, saia dessa audiência num momento muito promissor para aqueles que defendem o patrimônio histórico e defendemos o complexo Walter Lacerda como um equipamento da cidade, e para a cidade ele tem que ficar. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Desenvolvimento pela revitalização do complexo Walter Lacerda. Nós vamos seguir aqui ouvindo os representantes da comunidade. Queria avisar desde já que aqueles que estão aqui na plateia, que após a manifestação da mesa quiserem também fazer uso da palavra, terão essa oportunidade. Nós vamos abrir essas inscrições também. E continuando a sequência de falas, eu convido agora o professor Bené Lacerda, que representa o Messejana Esporte Clube, para fazer a sua intervenção. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos, o pessoal da mesa, a plateia que veio de Messejana. Muita gente sacrificou até o trabalho em luta dessa causa. Falar do Messejana Esporte Clube é muito simples, né? Eu vou dizer, e complexo ao mesmo tempo. E esse estádio, ele sempre foi a casa do Messejana. E eu acredito que esse estádio, sem o Messejana, jamais vai ser esse estádio. E o Messejana jamais vai existir sem a sua casa. Assim, muito gratificante para mim, é muito emocionante falar do Messejana, porque eu estou falando da história de muita gente que eu estou vendo aqui. Eu estou falando da história do meu pai, que é o Walter Lacerda. E dizer que essa luta, ela não vai parar, ela não vai cessar, porque o Messejana precisa da sua casa e Fortaleza precisa do estádio. Reduzir o estádio a uma areninha seria um crime imperdoável. As areninhas, ela tem um papel social muito interessante nas áreas de vulnerabilidade social. O estádio está enclavado em uma das áreas de maior especulação imobiliária do bairro. O estádio tem uma história muito bonita. Eu estou vendo aqui na plateia o professor Juiz Alencar, que a história do pai dele passa também. Eu estou vendo moradores ilustres de Messejana e antigos, como o Chico Carlos Aliar. Eu estou vendo famílias de messejanenses ilustres prestigiando. Não é um equipamento esportivo apenas, é a história, é o patrimônio do nosso bairro, que já foi muito dilapidado, como o Paulo Assunção chegou a falar. A luta por esse estádio, em alguns momentos, me deixou triste, quando eu ouvi representantes que estão propondo a derrubar o estádio, dizer que você está lutando apenas por um muro. Não é um muro, é uma história. Não é um muro, é uma fachada. É uma fachada onde eu me criei, e muitos de vocês também.
Muitos de vocês que estão aqui hoje jogaram a sua infância naquele estádio. E não houve diálogo. O que houve foi a apresentação de um projeto, a imposição de um projeto, sem que houve diálogo. Por outro lado, quando a gente tentava um diálogo, diziam a seguinte coisa: se não for uma areninha, vai se acabar. Eu acho uma resposta pequena. Eu acho que o político não pode dizer isso. Eu acho que o político tem que dizer: se não for uma areninha, eu vou lutar para que seja algo mais. Se não tem recurso, eu vou atrás desse recurso. Mas jogo para a população de Messejana que se aquilo não for feito com areninha, vai se acabar como está se acabando. Um estádio que tem uma história de mais de 50 anos, construído com o suor do povo de Messejana. Quem buscar nos anais da história daquele estádio vai ver que a prefeitura só entrou com um muro externo. O estádio foi construído com um projeto do Eliezer. O estádio foi construído com dinheiro de comerciantes não só da Messejana, mas de toda a Fortaleza. E hoje querem derrubar. Hoje querem descaracterizar em cima de uma modernidade que eu digo que a modernidade só tem sentido quando ela respeita o passado. Você usar a modernidade em prol de revitalizar o passado. Nós não estamos aqui se opondo ao projeto de Areninhas, que eu acho que tem uma função social muito grande, que tornou-se marca do governo do prefeito Roberto Cláudio. Mas nós somos contra, e eu como professor de geografia, eu sou uma pessoa que eu estudo urbanização, eu sou contra a descaracterização de um equipamento. Eu acho que toda padronização, ela desrespeita a cultura, ela desrespeita o povo do lugar. Estão querendo pegar o estádio e padronizar nos moldes de uma areninha. Estão querendo pegar o estádio e transformar em um campo aberto. Foi uma luta para o messejanense segurar aquele estádio. Foi uma luta, houve suor, houve entrega de muita gente. Eu, como filho do Walter Lacerda, posso dizer que durante 30 anos o meu pai sustentou aquele estádio, pagando conta de água e de luz. É triste ouvir isso. A prefeitura abandonou durante mais de 30 anos. Mais de 30 anos, o meu pai pagou e juntou os papéis de água e de luz. E chegar agora o momento de uma pessoa chegar até de forma, eu acho, irresponsável e desrespeito a todos esses que trabalharam no passado, como Nil Alencar, como João Almeida, que são pessoas que eu convivi de perto e sacrificavam a vida e a família em prol daquele equipamento, e dizer que hoje isso daí não tem valor, que deve ser feito uma areninha. Nós não somos contra. Nós propusemos, inclusive, a esses que estão pedindo areninha, que todo o equipamento que eles querem colocar, pode colocar dentro do muro do estádio. E nós queremos de volta a iluminação que hoje não existe, e que as portas daquele equipamento fiquem abertas para toda a coletividade. Eu me recuso a chamar aquilo de identidade. Eles falaram em um momento que aquele estádio ele servia a comunidade, eu disse alto lá. Aqui está no centro comercial do bairro, uma área das mais valorizadas. Isso daqui é a coletividade, e não a coletividade messejana, mas a coletividade de toda a Fortaleza. O meu pai, durante 30 anos, administrou aquele estádio, recebendo eventos que passavam no Pirapu, eventos do Mucuripe, eventos que vinham da Lagoa Redonda, de todos os bairros, porque aquilo ali era do coletivo da cidade de Fortaleza. E nós queremos do Eusébio, e nós queremos de volta esse coletivo. Nós queremos de volta com respeito. O muro, que eles dizem que é simples, derrubar o muro, o que é que isso vai alterar? Eu dou até uma ideia, como eu tive com o Paulo agora há pouco, por que não pegar aquele muro e pintar e fazer grafites com a história de Messejana? Por que não colocar naquele muro grafites com a Lagoa, grafites com a história do Messejana,